Olá, pessoal. Bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial. Cansada. Ai, tô com um pouco de dor na hora de respirar, não sei porquê, faz um tempo já que eu tô com isso. A hora que eu respiro muito forte. Mas eu não quero ir ao médico. Eu não gosto de ir ao médico de jeito nenhum fazer exame. Na hora que eu respiro muito forte dói um pouco. Mas eu não gosto de ir ao médico de jeito nenhum, de jeito nenhum. Bom, gente, eu tô 56 minutos e 55 segundos, 4 quilômetros e 4 metros. Tô na caverna. Graças a Deus, tô na caverna. Ainda bem. Bom, gente, vim pra esteira. Rapidinho, vou fazer um programa rápido, tá? Tô bem cansada, sexta-feira. Graças a Deus tô em casa. Tô em casa, tá? Bom, vamos contar um pouquinho de casos de artes marciais pra esquecer um pouquinho dos problemas. Tá, é uma fuga, é verdade, é uma fuga, mas a gente precisa fugir um pouco das coisas, senão a gente pira, tá? É verdade, é uma fuga, é necessário fugir um pouco da realidade, tá? É verdade, mas saudavelmente, tá? Contando coisas das artes marciais. Vou contar um pouquinho. Bom, vou contar do primeiro dojo. É engraçado, né? Vocês veem como é que mudam as coisas. Eu xinguei bastante o primeiro dojo, o Sensei Rick Bem Grosso, o caranguejo, o Sensei Caranguejo, né? O Sensei Caranguejo, Sensei Rick Bem Grosso, Sensei Caranguejo, xinguei, mas hoje em dia ele me salva. Essas histórias todas, xinguei, aquele pessoal das artes marciais, machista, eles gostam de Steve Seagal, é verdade, sim, é verdade. É verdade, tem que ser dita, eles são mesmo complicados, criaram muitos problemas pra mim, sim, me prejudicaram, me atrapalharam. Mas eles me ajudam. Nesse momento que eu tô cheio de problemas, e muitos problemas realmente, eles me ajudam, tá? Realmente eles me ajudam. Vocês veem que as coisas às vezes mudam, né? Mudam, é verdade. Eles estão me ajudando bastante a lidar com isso. Ai, tá doendo mesmo. Quando eu respiro muito forte dói, mas eu não quero ir ao médico de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum eu fujo do médico. Eu fujo do médico de exame, vocês nem imaginam. Eu não quero, tá? De jeito nenhum eu não quero ir. Tomara que não seja nada. Tomara que não seja nada. Bom, gente, e aí, no primeiro dojo, claro, eu falei pra vocês que o Sensei Rick Bem Grosso era um homem temperamental, né? Sempre foi. O caranguejo é temperamental, não sei se o signo dele é caranguejo, mas ele tem tudo pra ser, tá? Caranguejo é apaixonado, né? O homem é apaixonado, né? Até hoje ele é. Ele era muito estranho, tá? O primeiro sensei que eu tive, Sensei Rick Bem Grosso, o caranguejo, um homem bem estranho, tá? Bem estranho. Bem estranho, nunca gostei dele, não gostava dele, não me dava bem com ele, né? Um machista, com aquela mulher lá, oxigenada, tendo filho com um monte de mulher, um homem irresponsável. Assim, um homem que tinha um perfil que eu critico, tá? Sensei Rick Bem Grosso, o primeiro sensei que eu tive, apaixonado, né? Encontrei com ele. Há um ano atrás ele trepou no carro, né? Pra mostrar, tô aqui. Né? Sempre muito apaixonado e tal. Eu nem sabia que ele era tão apaixonado, tá? Assim, até hoje. Ele deve ser o homem mais apaixonado que eu já vi na minha vida, tá? Fico feliz, acho bonito. Eu fico feliz de ter um homem assim tão apaixonado por mim. É verdade, eu fico. Que bom. Que bom. Acho bonito. Eu tenho raiva dele, inclusive por isso, né? Não dá nem por ter raiva de um homem assim, né? Tão apaixonado, né? Não tem como ficar tão com raiva dele. Gosto dele até. Então, caranguejo, né? Só que ele anda pro lado, né? Ele não tem iniciativa, né? E tal. Não dá, né? Um homem sem iniciativa não tem condições. Ele não vem conversar, né? Não chega junto, né? Então não dá, né? Não dá, não tem condições. Só tem tamanho. Sensei Rick Bem Grosso é um homem grande, só tem tamanho, tá? E ele não tem atitude. Não dá, né? Um homem assim não tem condições. Ele tem medo de mim.
Ele tem medo de mim. Sabe, eu sou homem grande. Tem medo de uma mulher de 1,60. Que louco, né? Ele faz com que eu me sinta grande. É bom. Mas eu me sinto maior que ele mesmo, é verdade. Eu me sinto. Então ele... E ele era um homem, assim, muito interessante, né? Muito engraçado. Eu sempre achei ele muito engraçado, muito curioso. Eu sempre achei ele um homem bem curioso, bem engraçado. Ele me chamava a atenção, verdade. É verdade. A gente não se dava muito bem, mas assim... Ele me chamava a atenção. Até hoje ele me chama, né? É aquele homem curioso. Muito engraçado. Ele tem estilo, eu tenho que admitir. Ele tem estilo, tá? E ele pegou, né? No começo ele era muito educado, né? Um homem fino, ele passava assim um jeito. Ele é um homem rústico, mas ele era um homem assim, sem jeito. Ele ficava sem jeito comigo, né? Então assim, ele acabava sempre tentando ser muito fino. Falava pouco, tinha muito jeito, sem falar. Ele ficava sem jeito de falar comigo. Ele era cuidadoso. Assim, sabe? Ele não era um homem sem educação, assim. Ele era até que ele era, assim, educado, mas rústico. Um homem rústico, né? Você percebia que ele era rústico. Ele convivia num ambiente mais rústico, né? Você percebia. Eu percebia isso, né? As mulheres rústicas, bem rústicas. Eu via a mulher dele, aquela oxigenada, né? Uma mulher sem educação, grosseira. É. Assim, fragmentada, uma mulher, assim, sem autoestima. É as mulheres que ele anda, né? São mulheres, assim... do outro mundo, tá? Diferente do meu ambiente, tá? É isso. Então, e no começo, ele tá bem apaixonado, você percebia, e ele ficava sem jeito, né? Só que aí deu aquele quiprocó todo, e aí ele deu em cima de mim, e eu não gostei, porque ele me desrespeitou, tá? É isso. Eu chamei a atenção dele, né? Eu chamei a atenção dele, corrigi ele, dei uma lição de moral nele e ainda ameacei ele. Só isso, tá? Então ele não gostou nada, né? Imagina, um sensível que doeu ele, todo, né? Nariz empinadão. Porque o sensei Rick, só bem grosso, ele nunca admitiu, ele não consegue se corrigir e ele não evolui, né? Ele comete o erro e ele não assume o erro que ele comete. O sensei Rick, só bem grosso, tá? Não é um homem evoluído, tá? Por isso que ele não evolui. Ele não se corrige. Ele não é uma boa liderança, se ser rico, sabendo grosso, tá? Nunca foi. Ele não assume, tá? Ele erra e não assume o que ele erra, o que ele fez. Esse que é o problema dele, tá? Então, eu me lembro que ele ficou com raiva, né? Porque eu corrigi ele e ainda ameacei. E aí ele ficou com raiva de mim, né? Com muita raiva de mim. E ele mudou totalmente, né? Porque no começo ele era super educado, fino, né? Educado, assim, simpático comigo, né? E depois que eu corrigi ele, que deu essa confusão, ele mudou, ficou oposto, ele começou a ficar grosso comigo. Porque o caranguejo, ele é assim, tá? Ele muda de humor rapidinho, que nem muda de roupa, tá? Mas ele era esse, né? O Cícero Henrique Sabão Grosso, ele é um homem grosso. O Cícero Henrique Sabão Grosso não é um homem educado. Ele era educado porque ele estava tentando me conquistar. Por isso que ele estava sendo educado. Na verdade, ele estava fazendo de conta que ele era educado, né? Ele tinha interesse em me conquistar, né? Essa que é a verdade. Mas ele não é um homem educado, você sabe, você é um homem grosso, tá? Ele é um homem grosso mesmo, tá? Ele é sem educação mesmo. É porque ele é rústico, o ambiente que ele vive é um ambiente rústico, né? Você ser rico, sabe, grosso, não é que ele tem culpa. Mas ele é grosso, ele vive no ambiente rústico. Né? Então, e eu me lembro que aí ele começou a mostrar quem ele era, tá? Aí eu comecei a ver. E eu me lembro que quase no final, né, quase perto dele me mandar embora do dojo, porque quando ele me desrespeitou, eu falei, eu vou ficar aqui até ele me pedir desculpa. Ele me deve isso. Eu ia embora, eu não ia ficar mais lá, porque já tinha acabado a confiança, né, no sensei. Quando o sensei te desrespeita, você vai no dojo, você confia no sensei, né? Quando o sensei te desrespeita, ele quebra, né, uma confiança que a aluna deposita nele. Ele tinha quebrado a confiança que eu tinha depositado nele. Então eu já tinha decidido a ir embora, eu não ia ficar no dojo dele mais. Eu estava lá só para ele me pedir desculpa.
E aí eu me lembro que ia ter uma festa japonesa no clube, em que o dojo dele ficava. E eu queria ir na festa, tá? Ele ia e eu queria ir. E aí, acabou a aula, né? Tinha feito aquela grupinho e ele tava junto, conversando, né? Olhando pra mim, só olhando pra mim, né? Se Henrique Sabingrosso ficava o tempo todo olhando pra mim. Ele queria saber o que eu falava, o que eu pensava. Ele ficava o tempo todo me observando, olhando pra mim, né? Assim, sabe? Sem eu perceber. Ele queria saber o que eu pensava, o que eu falava. E naquele momento ele já estava com raiva, então tudo que eu falava ele dava cortada. No final, assim, Henrique Sabingrosso já começava a me dar cortada, porque ele estava com muita raiva, porque ele era um homem apaixonado e tinha levado um fora, né? Ele tinha levado um fora, uma cortada, né? E eu tinha corrigido ele. Na verdade, eu tinha dado um fora nele. Eu nem conhecia ele. Eu não conheço esse Henrique Sabingrosso, nunca conheci. Eu não sei quem é ele. Então eu não sei quem é esse homem. Nunca soube. Eu apenas rejeitei a falta de respeito dele. Isso é isso. Eu rejeitei a falta de respeito dele. Ele é um homem casado. Eu jamais teria um relacionamento com um homem como ele. Um homem que não respeita a mulher, um homem casado. E um homem que sai por aí tendo filhos. Ele primeiro tem que aprender a respeitar mulheres, a ser um homem de bem e de postura. Ele não tem postura. Então ele não tem chance comigo. O dia que ele tiver postura, talvez ele tenha chance comigo. É isso. Eu não me relaciono com homem sem postura. Como ele, que tem filhos, como de mulher, que se relaciona com de mulher, Então, um homem desse não tem chance comigo. A não ser que ele mude. É isso. Então ele achou que eu fosse entrar na baderna dele, na baixaria dele, Se enganou. Tá. Porque fazia isso, com as mulheres. Enganava as mulheres. Estava com uma, estava com outra. Tinha filho com uma, com outra. Então, eu não sou desse tipo, tá? Só isso. Eu não entro nessa jogada. Então, E aí a gente tava nessa rodinha e eu não como carne, Eu me lembro que eu falei, Cheguei a falar. Eu até pedi no grupinho, Ele tava junto. Falei, eu até pedi pro pessoal da festa fazer uma comida sem carne pra mim. Porque eu quero vir na festa japonesa. Eu falando, no grupo. Ele tava junto no grupo. No final da aula. Já tinha acabado a aula. Eu falei pro pessoal fazer uma comida sem carne pra mim, porque eu não como carne. Aí ele virou com raiva, tá? Ele tava com muita raiva porque ele tinha me desrespeitado. Eu tinha dado um fora nele e chamado a atenção dele, Ele tinha me desrespeitado numa aula de Aikido, tá? E a gente já tava em pé de guerra, eu e ele. Eu, Sensei Henrique Sabingrosso, no dojo dele. Aí ele virou pra mim e falou, com raiva, hein? Com muita raiva. E ele ficava só o tempo todo olhando pra mim, O tempo todo. O Sensei Henrique Sabingrosso, um amor, uma paixão recolhida. O Sensei Henrique Sabingrosso, uma paixão, um amor recolhido, tá? Assim, ele não tirava o olho de mim. Ele ficava no grupinho, no final da aula, só pra ver o que eu tava falando, o que eu tava pensando. Na verdade, ele queria me rebater, tá? Só isso. Assim que eu falei isso, ele já logo me rebateu. Falou, nada como ser uma pessoa assim, com as costas quentes, Assim, com raiva, Ele falou isso com raiva. O grupo todo em silêncio. Eu olhando pra mim, aí eu olhei pra ele e falei, eu não tenho as costas quentes, não. Ele que tem as costas quentes, porque ele foi defendido pelo clube, Depois que ele me assediou no clube japonês, eu denunciei ele pro clube. E ele foi, inclusive, protegido pelo clube japonês. Então, ele é que tem as costas quentes no clube japonês. Inclusive porque ele dava dinheiro lá no clube, provavelmente. Propina e tal. Eu nunca tive as costas quentes no clube, pelo contrário. Eles protegeram ele. Ele me desrespeitou, me assediou e ainda ficou no clube. Eu fui tirada do clube. Então, quem tem as costas quentes é o Sensei Henrique Sabingrosso, que o clube japonês ultra machista protegeu um sensei que assedia alunas, o clube japonês. Então, é ele que tem as costas quentes, não sou eu. Então, para vocês verem, ele ficou com raiva de eu ter corrigido ele, chamado a atenção dele. Então, para vocês verem como é que a sociedade machista, ela é perversa e ela protege o homem quando ele comete erros
assedia a aluna, dá em cima de aluna, né? Sacaneia a aluna, tem toda uma estrutura, né? O clube japonês protegeu ele, o sensei Lerby, a escola Makoto, protegeu ele, todo o dojo protegeu ele. Então é assim, uma mulher assim, quando passa por isso, ela tem que ter muita garra, né? Eu fui em frente, segui falando mal dele, falando mal dele pra todo mundo, né? Segui batendo de frente, até hoje eu falo, né? Ameaçando o clube, ameacei o clube por muitos anos, ameacei o clube japonês, eu não piso lá no clube japonês, tá? Inclusive falei pro meu dentista, não pise nesse clube, tá? Esse clube aí é desclassificado, esse clube japonês, tá? Imagina os professores que tem lá, né? Imagina, né? Então é assim. Então, o caranguejo, o sensei Rico sabe grosso, ele é grosso, ele sempre foi grosso. Quando ele tava armando pra mim, né? Interessado, querendo me conquistar, ele era bonzinho, educado, mas aquilo era fachada, né? E na verdade ele é grosso, ele sempre foi sem educação. Ele era aquele lá, né? Então ele ficava assim, só de butuca. Eu tava com um bico desse tamanho, porque eu continuei indo no dojo dele e desafiando ele. Até ele me pedir desculpa. Foi quando ele não aguentou, uma cara feia, nossa. E eu continuei indo lá, topetuda. Homem grande. Sensei Rico Saben Grosso é grande, tá? Aí eu nem, pô, eu tava nem aí, eu nunca tive medo. Sensei Rico Saben Grosso, Sensei Rico Saben Grosso. Sempre foi um gatinho pra mim. Uma escorpiana. Sensei Rico Saben Grosso, homem grande, não dá medo pra uma escorpiana. É, pra mim ele era um gatinho. O Sensei Rico Saben Grosso era um gatinho pra mim. Eu era uma onça, sempre uma onça, né? Então assim, ele tem medo de mim até hoje. Tanto que a última vez que a gente se encontrou na rua um ano atrás, ele pegou, correu, atravessou a rua. Sensei Rico Saben Grosso ficou do outro lado. Correu, atravessou a rua. Migrante. Eu fico feliz, nossa. Eu me sinto assim, sabe? A onça pintada. Porque ele tem medo, ele morre de medo de mim. Ele fica assim, sabe? O Sensei Rico Saben Grosso, ele é o caranguejo que anda de lado. Ele tem medo de mim. Ele fica de longe me olhando, né? Sobe em cima do carro de longe. Ele fica me provocando de longe, ele não tem coragem de chegar perto. Eu tô esperando, a gente tem a vida inteira. Vamos ver a hora que ele vai ter coragem de vir conversar comigo, eu tô esperando. Ele tem medo, ele morre de medo de mim, não sei porquê. Ele tá achando que eu vou atacar ele? Não, eu vou atacar ele. Ele quer, né, que eu ataque ele, mas eu vou atacar. É, então eu não vou atacar, fica tranquilo. Bom, é isso, gente. Gente, deu, tá? 74 minutos e 9 segundos. 5 quilômetros e 3 metros. Tô acabada. Até, gente. Tchau, tchau.